Tudo bem? Bom dia. Eu não sei o horário que você está vendo, assistindo ou ouvindo. Talvez pode ser boa tarde, ou pode ser boa noite ou boa madrugada. Então, essa é a Bíblia que nós iremos usá-la nesse dia, tá certo? Uma Bíblia excelente e é interessante você ter a sua biblioteca, tá certo? É muito bom você ter várias Bíblias de estudo, vários livros. Então, nós vamos estudar a palavra de Deus hoje nessa Bíblia maravilhosa que eu acabara de mostrar para você, e você vai me acompanhar. Nós vamos estudar hoje uma passagem muito interessante, e você vai ficar comigo até o final desse vídeo, porque você precisa ser abençoado, você precisa ser abençoado através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, é uma Bíblia muito interessante, olha, eu te aconselho a você adquirir uma dessa, porque ela é excelente, porque ela vem explicando versículo por versículo, né? Ela é muito, muito, muito interessante, essa Bíblia. Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje, e eu sempre falo que as pessoas elas têm uma tendência de, quando as coisas não é de Deus, eles divulgam, eles espalham, né? Eles mandam para os amigos, principalmente se for piadinha, coisas assim que não é de Deus. O ser humano tem uma facilidade em divulgar e compartilhar. Mas você é diferente. Você é uma pessoa totalmente diferente. Você vai ficar comigo porque você vai ser abençoado. Em nome de Jesus, é minha oração nesse dia, que Deus em Cristo Jesus, ele continue iluminando a nossa mente através da palavra que já fora revelada. Às vezes você fica buscando profecias, revelação. A Bíblia já é a verdadeira profecia, a Bíblia Sagrada já é a verdadeira revelação. Ah, vou procurar os profetas, as profetisas. Jesus foi o maior profeta que houve e ele profetizou tudo e deixou registrado aqui para mim e para você na Bíblia Sagrada. Nós estaremos estudando agora em 2 Samuel, no capítulo 23, e a revelação que você buscava, Deus vai falar com você nesse dia, através da palavra de Deus, que já fora revelada em Cristo Jesus. Então, nós vamos estudar hoje a palavra de Deus, a profecia de Deus, no capítulo 23 de 2 Samuel, e você vai ver que Deus vai falar com você. E essa Bíblia é muito interessante, que ela é explicada versículo por versículo, não é? E eu vou provavelmente fazer, se ficar muito longo esse vídeo, nós vamos fazer 2 vídeos, tá certo? Para não ficar muito cansativo, nós vamos ver aqui, porque nós vamos explicar versículo por versículo, tá certo? Então, hoje, nós vamos falar de um capítulo que foi escrito 1018 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra. Olha para você ver, né? Últimas palavras de Davi, últimas palavras de Davi. Presta atenção, porque é a profecia, é a revelação de Deus para você nesse dia, tá certo? Então, antes que eu continue aqui, eu peço você que você, se ainda não é inscrito, se inscreva para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, deixe o seu like, nos ajuda aí compartilhando com seus amigos, deixando algum comentário que você achou, deixando alguma dica para a gente e colocando o seu nome para nós orarmos por você. Nós temos um grupo de oração que ora, você vai deixar a lista do nome dos seus familiares aí, e nós vamos estar colocando para a igreja orar por você, tá certo? Então, eu sou o missionário Edivaldo Brito, que Deus continue te abençoando grandemente, poderosamente, tá certo? Então, fique comigo até o final desse vídeo, porque Deus quer falar com você através dessa palavra, tá certo? Capítulo 23 do livro de 2 Samuel, né? Você que chegou agora, esse livro, esse capítulo foi escrito 1018 anos antes de Jesus Cristo. Então, vamos à palavra. Essas são as últimas palavras do rei Davi, né? Aqui nós vamos fazer algumas interferências, abrindo algumas aspas. E sabemos que o coração de Davi era segundo essas últimas palavras, tá certo? É o que nós estaremos lendo e explicando aqui para você, versículo por versículo, tá certo? Diz Davi, filho de Jessé, diz aquele homem que foi
levantado em altura, ungido de Deus, Jacó. Então, refere-se a Deus, que se encontra com Jacó quando ele não tinha nada. Olha para você ver. Muito pobre, cheio de filhos, né? Não merecia nada. E quem lhe prometeu todas as coisas? O Deus de toda graça. Com efeito, Davi se coloca na mesma categoria desse pobre, intrigante Jacó, não é? Que em última instância foi mudado por Deus. Então nós já encontramos aqui um homem extremamente pobre, um homem cheio de filhos, mas Deus sondar o coração daquele homem. E Deus nesse dia está sondando o seu coração. Você lembra o que eu falei? Fique comigo até o final, porque Deus tem uma palavra para você. Tá certo? Então, o suave salmista de Israel. Olha para você ver. Esse versículo é muito interessante. Então, quando fala o suave salmista de Israel, refere-se ao fato de que Deus deu a Davi muitos dos salmos, e daqui a pouco nós estaremos lendo o Salmo 57 para você entender o que nós estamos falando. Então, na realidade, ele escreveu mais da metade desses grandes cânticos. Então, a maioria dos salmos, mais da metade de todo o salmo da Bíblia foram escritos por Davi. Né? Não sei se você sabe, não são todos os salmos foram escritos por Davi, tá certo? Tem salmo de Moisés, entre outros. Então, no versículo 2, diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim e na minha boca está a sua palavra. Né? O que significa? Que a boca pertence a Deus, pertencia a Davi. Então, aquela boca é de Davi, mas Deus usava. Então, a boca é nossa, mas Deus coloca palavras em nossa boca. O corpo é nosso, mas o Espírito Santo mora nele. Então, é por isso que nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. Mas aquelas palavras eram do Senhor. Essa declaração afirma e garante a inspiração. Então, aquilo que a gente vai falar, a gente tem que pedir inspiração a Deus, pedir Deus para colocar palavras em nossa boca, tá certo? Então, no versículo 3 diz: o Deus de Israel disse, falou-me a rocha de Israel, dizendo, haverá um que governe entre os homens e será justo que governe no temor de Deus, né? Então, tanto o versículo 3 e 4 falam do advento de Cristo e comparam o seu governo com o do homem. Olha para você ver que interessante, né? E será como quando sai o sol, a luz da manhã sem nuvens, quando pelo amanhã, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor a erva da terra brota, como depois da chuva, né? Esse é o versículo 4 que nós paramos aqui e vamos explicar esse versículo para você. Então, os versículos 3 e 4 predizem o advento dos últimos, do único que governará os homens, justiça, governará os homens em justiça. Né? Eu quero parafrasear, em justiça, no temor de Deus, e que seu governo, em contraste com do homem, seria comparável ao brilho sem nuvens de uma formosa manhã, depois das sombras negras de uma noite escura, e como rico pasto produzido por uma chuva refrescante, a qual pode vestir a terra estéril, não é? De fato, esses dois versículos sobressaltam ao reino milenar vindouro, quando Cristo governará supremamente. Então, vai chegar um dia que Cristo vai governar. Aí eu chamo a sua atenção, que nós vamos pedir você para se inscrever novamente, e nós vamos agradecer a Deus por esses poucos momentos. Querido Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, agradecemos o Senhor por essa rica e maravilhosa oportunidade de estarmos aqui nesse dia,
abençoando esta pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo, que ela seja impactada pela tua palavra e que nós tenhamos um governo honesto, tanto na esfera municipal, estadual ou federal, ó Deus, que nós possamos ser a boca de Deus aqui na terra, o transmissor da verdade. E essa pessoa que está me ouvindo ou vendo, que ela seja impactada, curada, liberta, salva, abençoada, próspera. Assim como Jacó era um homem pobre, paupérrimo, mas o Senhor o transformou em um homem próspero através dos seus filhos. Em nome de Jesus é o que eu peço. No próximo vídeo nós vamos ter a continuidade dessa palavra. Tá certo? Um grande abraço, fica conosco. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando.